Thiago Branco aqui no The Tarde. Thiago, muito obrigado por estar aqui no nosso programa. Você que é um especialista no marketing político, né? Você já viu ali, ó. Eu vou ser candidato a presidente, então eu fui atrás de um bom marqueteiro. O Thiago é mestre nessa área, não é? É o que a gente já trabalha faz 15 anos com isso, né? E comecei Grêmio Estudantil e a gente se apaixona, né? Vicia, eu falei pra você. Você vai colocar o pezinho ali, não vai sair mais. O bichinho te morde, não escapa mais da política. E qual que é o desafio para transformar um candidato desconhecido em um candidato conhecido e com chance de ganhar? Aí tem muita coisa, porque o principal fator depende muito do candidato, dele ter capacidade de comunicação, dele conseguir trabalhar e se conectar com as pessoas para que a gente consiga fazer ele ser cada vez mais conhecido, né? E hoje, com rede social, com o digital, né, é o principal meio para você fazer isso. E aí tem várias estratégias que a gente trabalha nesse meio, né? Seja pelo tráfego pago, que é o impulsionamento para fazer com que você alcance mais pessoas e seja mais conhecido, e também pelo orgânico. O orgânico é um pouco mais desafiador porque ele vai depender muito do teu trabalho, da tua disponibilidade e produção de conteúdo, né? E você, como um especialista aí na área do marketing, consegue transformar, por exemplo, tem uma pessoa lá no bairro lá que quer ser candidata a vereadora ou vereador, enfim. Qual que é a sua dica principal assim, que você pode falar para essa pessoa? Ó, você tem que seguir esse método aí que vai ter chance. Aí você tem que... todo candidato ele tem que ter 2 pautas, no máximo 3, para não falar sobre muitos assuntos. Ele tem que ser líder dentro dessas pautas, ele tem que ser autoridade máxima, saber exatamente sobre o que ele está falando, entender se essas pautas realmente são o que as pessoas ali do bairro, da região querem ouvir, estão procurando, e aí tá produzindo conteúdo direto em cima disso, trabalhando, estando na rua, em ações, conversando com as pessoas, principalmente nessa questão do conteúdo, do se expor nas redes sociais, né? Não só falando de uma forma engessada, chata, porque ninguém gosta daquela pessoa que é declaradamente candidato, sim, né? Veste um terninho, fala, olha, estou aqui nessa reunião, aqui no bairro, não sei o quê. O povo não quer saber disso, né? O povo quer saber daquela que chega, então vem aqui, quem cobrar mesmo a saúde, tá uma porcaria. O povo gosta disso, né? Do cara que é realmente autêntico, né? A polêmica, né? Vou dar o exemplo do original, no teu caso, do Danilo, né? Por que o Danilo, ele hypou muito e ficou muito em evidência para candidato à presidência da República, né? Primeiro que ele sempre trabalhou fazendo sátira de políticos, né? Fazendo críticas e expondo o que tinha de errado na política desde o CQC. Eu não esqueço muito do show, um dos maiores especiais de política dele que ele fez aqui em Curitiba, lá no Guaíra, que foi onde ele mostrou todos os processos que ele levou, sim, ele pegou... a ativação do Senado Federal, e aí ele cortou com a motosserra o palanque com aquilo. É um ato de rebeldia, de mostrar indignação. E é isso que as pessoas querem. A política ela precisa despertar emoção. Então, se você falar só sobre as pautas e ficar sendo engessado no tema, não saber tocar na dor, não saber comprar a briga das pessoas, né? No marketing a gente chama o inimigo comum. Qual que é o inimigo comum das pessoas? Vamos supor que no teu bairro o inimigo comum é a segurança, que é o maior problema. E aí, quando você for falar de segurança, por que você tem que ter 2 temas? Você tem que saber falar, porque segurança para homem ela soa de um jeito, para mulher é de outro, para o jovem é de outro. Por exemplo, se nós somos homens, se alguém for falar para nós a importância de ter uma roupa iluminada na hora de você esperar o ônibus, o risco de você esperar o ônibus no ponto lá depois do trabalho sozinho, para nós não vai ser algo que vai doer tanto. Agora, para a mulher, já é uma coisa que é um medo real dela. Pauta, né? Sensível, né? Exato. Fechou. Peraí, o que você vai... A Daiane, ela chegou? Consegue receber ela? Já posiciona ela aqui? E já volta aqui que agora a gente vai falar com você, velho. Recebe ela lá. A risadinha dele é muito boa. Vamos lá, então, continuando aqui. Então, Thiago, você está há mais de 15 anos nesse ramo, já fez muitas campanhas. Qual foi a campanha que mais te marcou? Cara, eu acho que a que mais me marcou foi uma campanha de Senado que eu fiz no Amapá. No Amapá?
porque foi a primeira campanha que eu fiz. Eu já fiz muitas campanhas no Norte, no Nordeste, em São Paulo, só que essa foi a primeira que eu fiz mais longe de casa aqui do Paraná, né? E aí tem muita história engraçada lá e muita história de bastidor político também, né? Por exemplo, ali, quem trabalha com política e quem trabalha com marketing político principalmente, uma das primeiras coisas que você ouve quando você vai para um lugar e você é de fora, é que as pessoas costumam falar: ah, mas aqui é diferente, você é lá do Paraná, lá é primeiro mundo, aqui as coisas funcionam de outra maneira, né? E na verdade não, você vai entender que sim, tem regionalidade, tem diferença da cultura, mas o comportamento das pessoas é exatamente o mesmo. É muito parecido. Nossa, eu imaginava que realmente era diferente. Não, lá, esse exemplo que eu tô dando era uma campanha de um candidato de direita, e aí a gente estava conversando com grupos de direita lá, e a briga dos grupos de direita era: a gente tem que fazer manifestação, vamos pegar carreta, só que candidato não pode subir no caminhão para não deslegitimar o movimento. E aí na discussão a gente falou: não faz sentido isso. Isso é uma coisa que realmente no Paraná a gente tinha as mesmas discussões e a gente já tinha conseguido mudar isso para conscientizar a militância que, poxa, se você quer mudar as coisas no país, você sabe que tem que mudar através da política. A gente está fazendo uma situação para reclamar sobre política. E qual que é o jeito mais viável? É você pegar pessoas de confiança e deixar que elas subam e criar essa plataforma para eleger, né? E foi essa discussão lá, porque daí o pessoal falava: mas lá é diferente, aqui é diferente, a gente faz as coisas de outra maneira. Eu falei: não, essa briga que tá tendo aqui, essa discussão, todas as frases que a gente ouve, é exatamente o que acontece no Paraná, o que acontece em São Paulo, em todos os outros lugares, né? Então isso para mim foi uma coisa bacana, porque tinha muita coisa regional, muita coisa de cultura, que foi bacana, foi um aprendizado, mas por outro lado, essa questão das pessoas acharem que o comportamento é diferente e na verdade não é, né? Era bem parecido o comportamento. Exato. E você, claro, fez mais de 20 campanhas? Não, na verdade, desde que eu tô trabalhando no digital, e o digital ele proporciona isso, a gente trabalhar volume, campanhas em número, porque eu tenho equipe que auxilia a trabalhar, já fiz mais de 100 campanhas. Olha, né? só. Então você já viu muita coisa, né? Principalmente na política. Tem alguma história engraçada que você pode contar, né? Primeiramente, né? Vai que não venha trazer nenhum processo pra gente aqui. Você sabe que eu tenho um monte, né? História pra contar tem um monte. Com risco de processo, pô, as melhores têm mais risco de processo, esse é o problema. Mas lá na Amapá, de novo, lá na Amapá, né? Tem uma história fantástica ali, porque aconteceu uma coisa que eu nunca vi, isso foi inusitado, né? A gente eu tava coordenando essa campanha de Senado lá, a gente tinha muita chance de vencer, era uma campanha competitiva contra era contra o Davi Alcolumbre. Então, poxa, eu tava animado, poder ganhar uma campanha contra um cara consolidado que tinha sido presidente do Senado e era conhecido, né? E aí o nosso candidato para começo de conversa na convenção, para quem não sabe, a convenção partidária é como se fosse o lançamento da campanha, um dos eventos mais importantes que você tem, né? O partido escolhe o candidato nesse evento, né? E daí faz aquela festa de comemoração para lançar a campanha, né? Aí tudo pronto, lá na Amapá, tava tudo certo, tudo arrumadinho no dia. E aí, de repente, cadê o candidato, né? Mas cadê o candidato? Não chegou e as pessoas estavam lá perdidas, um pouco confusas, todo mundo com bandeira, tudo pronto, preparado. Aí, quando foram descobrir, o candidato ele ia participar da convenção por videoconferência, porque ele tinha um compromisso muito importante, que era em Balneário Camboriú, tá na praia. O cara não tava na própria festa dele. O cara tava na praia, esse tava preocupado com a campanha. Não, e ele ainda me aprontou muito na campanha, porque a gente chegando ali na última semana de campanha, que é a semana mais importante, né? Porque a gente deixa tudo pra última hora e a gente só vai... O brasileiro ele tem essa característica de só começar a pensar em quem ele vai votar de fato mesmo na última semana, né? E aí na última semana é aquela correria, é a agenda, você tem que estar na rua, tinha que gravar bastante coisa, a gente precisava gravar programa de televisão com o candidato, ligava pro cara, o cara não atendia, o cara também tinha sumido de novo, né? Aí todo mundo desesperado, cadê? De repente o cara atende e ele fala: olha, que acontece que eu não vou poder ir pra rua hoje, não vou poder gravar, não vou poder fazer nada, porque eu fiz peeling. Aí eu vou ter que ficar 3 dias sem sair de casa, porque eu não posso pegar sol. O cara fez peeling na reta final da campanha. Não, prioridades, né? O mais importante do que ganhar isso era fazer o peeling, tem né? marqueteiro que resolva. Caramba, mas é complicado, né? Quando o cara também não se ajuda. E
E atualmente, então, você está com uma agência que presta serviço para vários políticos já eleitos, então? Exato. Nosso trabalho ali, eu gosto de falar que eu trabalho segmentado em 2 nichos. Primeiro, eu atendo majoritariamente políticos. Hoje a gente já atende em outros CNPJ especializados, já atende empresas, porque muitos políticos têm empresas, acabam confiando no trabalho e querem que a gente cuide delas, né? Mas majoritariamente a gente atende só políticos e políticos de centro-direita. A gente não trabalha com políticos de esquerda. Você não trabalha com os canhotas, não? Não trabalho. Mas qual que é a sua ideologia? É mais pra direita mesmo? É mais pra direita. Por isso você não trabalha com os canhotas? Não, eu me identifico muito os como canhotas não liberal. pagam também, né? Não paga, não acredita, e daí é aquela coisa, né? No final do dia, a gente fala que CNPJ não tem ideologia, né? Mas o sono, nada troca o sono, porque eu acredito uma coisa no meu trabalho, que é o propósito. Sim. A gente tem que se mover por um propósito, né? E o meu trabalho, ele me dá hoje, eu gosto de falar que eu tenho o prazer de poder escolher os clientes com quem eu trabalho. Então, os políticos que realmente eu trabalho, é porque eu acredito no trabalho deles. Sim. E eu quero contribuir para que eles possam trazer boas realizações, né? Você não vai fazer uma campanha para um cara que, de repente, vai contra a família, vai defender bandido. Vai ser pego com dinheiro na cueca. Não, tá certinho. Então você é mais pela direita. E falando em direita e esquerda, como você tá vendo o cenário político no Brasil? Essa guerra, essa briga, Alexandre de Moraes, nem sei se posso falar esse nome aqui, né? Mas ainda bem que eu agora tenho um advogado. Já chegou aí advogado aí, né? Ótimo. Nós dois vamos precisar muito. Mas como você tá vendo esse negócio aí? O Xandão perseguindo o Bolsonaro, o Lula aí falando que ele é o cara que conseguiu resolver a situação do Brasil. Como que você vê a realidade política do Brasil? Cara, olha, hoje a gente está num momento bem bagunçado, né? Onde a direita, ela tem uma grande vantagem, porque ela tem vários nomes fortes. A gente está vendo agora, né? A gente tem o próprio governador aqui do Paraná, o Ratinho, a gente tem o Flávio Bolsonaro, que está despontando, o Bolsonaro com a família dele, aí você tem o Zema lá de Minas Gerais, que é o governador de Minas Gerais, o Tarcísio, governador de São Paulo. Isso mostra que se a gente conseguir acertar bem, por muitos anos o Brasil tem capacidade de voltar a ser governado pela direita, enquanto a esquerda, o único nome que a esquerda tem é o Lula, e o Lula já está no fim de linha ali, né? Agora o que precisa é realmente a direita entender e fazer essa união ali desses nomes para conseguir ter uma campanha competitiva. O que eu ainda acho, que eu leio muito artigo e muito especialista fala, nossa, é um problema, a direita está fragmentada. Eu não vejo que ela está fragmentada. Ela entendeu que a gente só tem um concorrente, que é o Lula. A gente não perde, o Lula ele não ganha uma eleição hoje no primeiro turno. Então eu até acho que é bacana você ter essa variedade de candidatos disputando o primeiro turno, para que a gente consiga fazer essa peneira do melhor e para o segundo, e daí sim, no segundo turno todo mundo se reunir e fortalecer um nome para garantir essa vitória em cima do Lula, né? Então você acha que é uma estratégia correta da direita não ter idealizado um nome ainda? Não, nós vamos apoiar nome X. Então tá todo mundo se lançando aí, vamos ver o que vai acontecer lá na frente, todo mundo se junta. O que acontece? O Bolsonaro, ele se consolidou e se tornou uma potência política muito forte. Só que ele não pode, né? Não Você pode. acha que ele vai concorrer? Você acha que tem alguma chance? Não. Né? Tem gente que acredita. Eu falo, gente, esse coelho aí não sai da cartola tão cedo, né? Não tem carta na manga. E aí a gente vê, ainda mais agora com o Trump afrouxando as medidas contra o Alexandre de Moraes, eles estão mais fortes ainda para ir para cima. Então, o Bolsonaro não tem chance. Só que a indicação dele tem bastante peso. E ele indicou o Flávio, que é o filho dele. E esse é um dos problemas no bastidor ali com todos os outros nomes grandes da política. Porque, por um lado, o Flávio é um bom nome, é um ótimo nome, mas soa no bastidor, eu tô falando agora de bastidor mesmo, dos caciques políticos, como um desprestígio, como se não tivesse outros nomes viáveis e bons para governar o Brasil. E aí a gente acabou de citar aqui, você tem o Tarcísio em São Paulo, a gente tem o Ratinho aqui, que tem chance. O Zema é um bom nome, mas eu acho que o Zema ele já não é um nome forte para disputar a presidência da República, mas ele é uma pessoa que agrega bastante. E é por isso que acabou que a gente criou essa situação de poder ter mais de um candidato de direita disputando a eleição. E eu não vejo algo como risco. Se a gente tivesse, do outro lado, a esquerda,
com o Lula, com mais outros candidatos fortes que pudessem tirar o segundo turno da direita, aí realmente seria uma estratégia que não faria sentido, né? Só que hoje, como a gente tem garantia de que a gente vai ter segundo turno, se tudo der certo, se a eleição for tudo certinho, se a gente não tiver nada de anormal, então é difícil você não ter um candidato de direita no segundo turno hoje, né? E é bem provável ali que caminha ali para ser o Flávio Bolsonaro, ele está bem consolidado, o discurso está muito bom, né? Só se acontecer alguma coisa no meio do caminho que candidatos como Tarcísio ou como Ratinho consigam se unir, consigam trazer votos do centro e até tirar alguns votos ali da esquerda mais moderada, né? Você acha que contra o Lula, agora eu quero a sua opinião como marqueteiro, contra o Lula, você acha que a briga fica mais acirrada com Ratinho Júnior na cabeça e alguém da família Bolsonaro de vice, ou ao contrário? Vamos supor que Flávio chama o Ratinho para vice. Você acha que a briga é boa ou ao contrário é melhor? Então, não, a briga é boa porque ele traz um vice que tem experiência, que já experimentou muita coisa no estado. A aprovação do Ratinho aqui é de 80%, resolveu muitos problemas em educação, em segurança pública, que traria credibilidade. Eu não digo que necessariamente traria voto, né? Mas traria credibilidade ali para a campanha. O contrário, sim, traria também muita força o Ratinho, porque o Ratinho agrega muito no discurso. Ele tem um discurso posicionado à direita, mas ao mesmo tempo ele não tem esse discurso radical, e ele tem um currículo muito grande. Ele tem um trabalho muito bom no Paraná, né? Não, e as propostas dele não seriam apenas promessas, propostas, seriam coisas que ele já implementou aqui no Paraná, já testou, já provou que funciona e que é possível, né? Então, assim, tanto como se fosse um Ratinho ou se fosse o próprio governador de São Paulo, Tarcísio, eles têm essa vantagem de já ter experimentado as coisas, mas o Tarcísio ainda está no final do primeiro mandato, o Ratinho já passou por 2 mandatos aqui no Paraná, e é muito difícil um governador se eleger como o Ratinho se elegeu, com a força que ele se elegeu, e manter uma aprovação tão alta no segundo mandato, né? Sim, e tem a força do pai dele, né, que é um grande comunicador, que inclusive, diante da polêmica que teve no SBT, ele foi realmente um grande articulador, chamou o Flávio lá para uma entrevista. Eu gostei muito da entrevista do Flávio, eu vi ele assim, tá preparado. Eu acho que ele viu os erros que o pai dele cometeu, que o Bolsonaro, apesar de ter sido assim um cara que realmente ele defende os nossos interesses, né? O Brasil realmente tá complicado, né? Bandido mandando na gente, a gente tá refém de bandido, e o Bolsonaro veio com um discurso que realmente ganhou o povo. Mas ele cometeu alguns erros, né? Não adianta. O Bolsonaro, ele falava um pouco mais do que devia, enfim. Eu vi o Flávio ali mais ponderado, né? Mais com um discurso igual do pai, só que um pouco mais tranquilo ali, mais negociador ali, mais centralizado, um Tarcísio mais endireitado, vamos dizer assim. O que você achou da entrevista dele lá com o Ratinho? Eu acompanhei algumas entrevistas do Flávio, eu senti isso também, e ele inclusive falou abertamente numa entrevista que ele já falou que ele não tem o mesmo perfil que o pai dele, ele tem muitas ideias semelhantes, defende as mesmas pautas, mas o modo dele de ação é diferente. Ele falou que ele não concordava com muita coisa que o pai falava durante a pandemia, as polêmicas, e que o perfil dele é diferente, e eles já acertaram isso. Isso é muito bom, porque daí ele traz essa imagem de conciliador, né, de alguém que não vai criar caos de graça, porque o maior erro do Bolsonaro não foi em gestão. O governo Bolsonaro foi fantástico, a gente passou por uma pandemia e o país não quebrou, muito bom. Entregou o governo com superávit, as coisas eram muito boas, tinha redução de imposto real, e aí o que pegou muito nele foi querer exagerar demais, acho que nessa questão das polêmicas, das falas mesmo. A minha vizinha, ela falou assim, eu não vou votar no Bolsonaro porque ele é machista. Porque toda hora que você ligava na Globo, o pessoal criava narrativa, né? Falando que o Bolsonaro era uma pessoa machista, lá na pandemia lá, né? Meio que zombou do pessoal lá. Enfim, mas eu estava pensando esses dias, graças a Deus que o Bolsonaro era presidente na pandemia. Porque imagine se o PT estivesse no poder na pandemia. Se agora, com a economia que está mais equilibrada, já estão roubando mais que tudo ali, não sei se... Cara, corta isso aí depois. Não, já estão metendo a mão, né? Mais que tudo.
Imagine na pandemia que tinha pouca verba, né? A verba teria que ser distribuída para o povo. O que esses caras iam fazer, né? Agora, com a economia bombando, estão tirando dinheiro do aposentado, estão desviando ali, desviando aí. Imagina na pandemia o caos que iria virar. Eles teriam uma boa desculpa, falar, o Brasil está quebrado por conta do Covid. E eles conseguiram fazer isso sem a Covid com dinheiro no caixa, né? É o rombo do INSS. O Correio é a vítima favorita do governo do PT, né? Quebraram o Correio lá atrás, aí o governo Bolsonaro estava levantando o Correio para depois privatizar ele, porque não adianta também privatizar uma empresa quebrada, que daí não ia valer nada. Sim. E agora, de novo, eles quebraram de novo, né? Inclusive, essa questão do Correio é engraçada, porque a administração do PT, ela insiste numa visão errada, porque eu não sei se você sabe, o que fez quebrar o Correio várias vezes o Correio ele já tentou ser empresa de celular, então eles tinham uma operadora própria de celular, não deu certo. Aí tentaram abrir um banco próprio, não deu certo. A única coisa... e o Haddad estava ameaçando colocar o Correio agora para virar Uber, né? Não entrega nem encomenda direito, imagina te levar do ponto A ao ponto B, né? O que eles não conseguem associar é que o maior concorrente do Correio, quem queria comprar o Correio quando foi anunciada a possível privatização, era o próprio Mercado Livre. Por que o Mercado Livre queria comprar? Primeiro, porque o Correio tem uma malha logística muito grande, e segundo, para evitar que o Correio se tornasse um concorrente. Se o Correio abrisse um marketplace, ele já tem a logística para entrega. Pronto, ia ser lucrativo, ia ganhar, ia concorrer diretamente. Foi a única coisa que ninguém pensou em fazer do Correio, que a única coisa que daria certo era isso. Mas não, insistir em continuar com o monopólio das cartas, que o Correio ainda tem monopólio de uma coisa que ninguém usa mais, para entregar boleto, aí isso eles continuam. Você não acha que os políticos estão muito atrasados, sabe? A gente é governado por pessoas da década de 50, 60, né? Nunca teve um cara novão, assim, um cara com 40 anos, com essas ideias de empreendedorismo, de inteligência artificial, porque se o Correio virasse um marketplace, cara, ia explodir. Essa colocação foi muito boa. Você não acha que está na hora a gente colocar um cara de outra geração? Porque as ideias do PT, do Lula, já é ideia atrasada. O Lula tem o mesmo discurso da época de 80 lá, que ele falava, é o mesmo discurso. E desse jeito não vai pra frente as coisas, né? E já passou da época de fazer isso. É que o problema também, a nossa legislação, para você se eleger para um cargo de senador ou de presidente da República, se eu não me engano, você precisa ter 36 anos. Agora eles estavam querendo mexer para reduzir. Isso tinha que reduzir para pelo menos 30 anos, porque eu acho que com 30 anos a gente já tem uma maturidade, a gente já tem uma inteligência suficiente para assumir um papel desse. E por que eu acho que é o problema desse limite de 36 anos? Porque o cara, para chegar num cargo de senador e presidente da República, dificilmente ele vai acordar em casa um dia, vai começar a fazer campanha e vai ganhar. Ele tem que vir do meio político. E quanto mais tempo ele passa para poder disputar um cargo importante desse para chegar lá, mais tempo ele vai se contaminando no meio político. Eu não estou nem falando de corrupção, eu estou falando de se contaminando de ideias engessadas, ideias antigas, esse medo de isso não vai funcionar, não vai dar certo, que eu acho que é muito nesse ponto que você tocou, e esse é o problema que a gente tem hoje. Então a gente precisa pegar o próprio governador Ratinho Júnior é um dos nomes dos presidenciáveis mais novos que a gente teria ali para disputar, e não só na questão de idade, nessa questão de ter ideias de que foram implementadas aqui e que funcionaram, e ter coragem para trazer isso no nível nacional, né? Sim. Agora nós temos uma pessoa que trabalha aqui com a gente. Eu tentei já falar com ele, mas o cara é petista roxo, cara. O cara ama o Lula, né? Por que você gosta tanto do Lula? Até a bola dele é vermelha. Ai, cara, esse que você me deixa louco. Tô brincando, gente. O Kiko é o cara mais bolsonarista que eu conheço na face da terra, cara. O Kiko, ele briga pelo Bolsonaro. Tanto é que ele não vai votar em mim. Já falou, olha, você for candidato a presidente, o Danilo, né? For candidato a presidente, eu voto no Bolsonaro, na família Bolsonaro. Fala aí, Kiko, o que você tá achando aí da política no Brasil hoje? A política no Brasil hoje eu digo que tá muito bagunçada. Tá mais bagunçada do que meus brinquedos pelo pátio da vila. Mas por que só bola vermelha? Você não é... E essa gravata vermelha aí? Não tá enganando ninguém, não. O vermelho, o vermelho é a mesma coisa que fala que quando usa rosa. O rosa não mostra a minha masculinidade. E o vermelho também não mostra o meu político. Saiu bem. Pelo menos o meião é amarelo. Da seleção brasileira, né? Esse Kiko é uma lenda.
E o Kiko você já foi candidato, né, Kiko, a vereador? Sim, isso aí, candidato a vereador. Não ganhou? Ganhou quantos Ganhei votos? experiência. Teve quantos votos? 128. Tá bom. Você sabe o que faltou? Faltou Faltou um um marqueteiro marqueteiro bom. pra você. Foi em Fazenda, né? Fazenda Rio Grande. Se você fosse um marqueteiro do Kiko aí, o Kiko é um personagem, cara engraçado, o Brasil todo ama. Qual que seria a linha que você ia entrar ali pra eleger ele? Cara, é justamente, além de trabalhar o alcance para ele ser mais conhecido pelas pessoas, mas é trabalhar a dualidade entre o humor do personagem e a pessoa por trás do personagem. Porque isso é uma coisa que quebra muito quando você traz as pessoas com humor, você faz você ser mais conhecido, elas te alcançarem, elas terem retenção, prestarem atenção em você, e quando você começa a falar sério, porque daí elas se assustam, elas não esperam isso. A gente até estava falando ali no bastidor, né? Vários candidatos, várias pessoas que entraram na política através do humor, só que depois tiveram dificuldade para se manter, porque elas são queridas pelo humor, são conhecidas pelo humor, e é legal ver o trabalho sério, só que o que levou ela ali é o humor, então você tem que saber trabalhar essa dualidade, nem 8 nem 80, né? Sim, pode mudar, né? Chegou lá, agora Não, agora, usar gravata e chega de humor. Agora eu sou sério, eu quero falar. Poxa, é justamente a política, ela é a arte da conexão. O que faz um político ser bem sucedido, ele conseguir se eleger, se manter por muito tempo e ser querido muitas vezes, ter base de fã, como você vê o próprio Bolsonaro ali, é saber despertar a emoção nas pessoas. Um ponto importante, por exemplo, o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele sabe ser... Não estou dizendo que ele é um personagem, mas ele sabe ser o personagem. Ele sabe a hora de falar sério, ele sabe a hora de brigar, de falar palavrão, ele sabe a hora de sorrir, de dar atenção para as pessoas. Então, se o político ele souber modular tudo isso, ele vai conquistar o público. Agora, se ele quiser ser engessado, vou dar outro exemplo, Aécio Neves. Aécio Neves tinha tudo para ganhar a presidência da República lá atrás, só que era um cara engessado, era uma imagem só, aquele sorriso pálido, não despertava emoção. Falava nada, não prometia nada, né? O político tem que prometer, né? Poxa, até a Dilma despertava emoção, pô. Falando em Fazia a promessa, gente rir. Falando em promessa, tem uma promessa. Estocava até vento, né? Exatamente, uma visionária. Era comediante, né? Dificulta pra vocês, comediante, né? Os políticos agora estão querendo competir. É complicado. Mas falando em promessa, o Lula, cara, o Lula é foda. Mas pelo menos ele cumpriu uma promessa de campanha. Ele falou que a picanha iria custar um cafezinho, né? E não é que tá custando um cafezinho, É um visionário, né? Você vê... O Lula é foda, não, ele cumpriu a promessa. Isso é uma gestão fantástica, porque ele foi visionário. Ele falou, não, primeiro eu vou levantar o café. Aí pronto, agora tá... Cumpriu a promessa, né? Mas uma coisa boa também que o Lula fez, e não dá pra negar, foi que ele tirou muita gente da calçada, né? Colocou tudo na rua agora. Não, e é engraçado porque quando você vê, você vê a importância, e os velhos políticos hoje, eles não querem que a política ela se difunda como é difundida hoje nas redes sociais, porque o maior medo deles é o nível de consciência das pessoas aumentarem. E apesar de todo mundo falar de política hoje, e lá atrás a gente ouvia muito isso, né? O problema do Brasil é que todo mundo conhece a escalação da seleção de cor salteado e ninguém lembra em quem votou ou não sabe o nome dos 11 ministros do STF. E infelizmente esse virou o maior problema da política hoje, porque é uma coisa que a gente não deveria saber quem são os nomes dos ministros do STF, porque é uma coisa que deveria funcionar independente de popularidade e devia continuar como era. E o nível de consciência, hoje a gente fala muito em política, mas o nível de consciência ele ainda não subiu a um ponto crítico, e esse é o medo deles. Por exemplo, você vai ver discursos, o Lula, já vi outros candidatos também, que agora me fugiu o nome, que eles... A Marina Silva falando que 170 milhões de pessoas no Brasil, mais de 170 milhões no Brasil hoje, passam fome. Poxa, o Brasil tem um pouco mais de 260 milhões de habitantes. Aí, não sei se foi o Lula ou outro político também que falou que na pandemia 700 milhões de brasileiros morreram, cara nem sabe dizimaram o país. Lá em cima. Não, e aí eu acho assim, duas coisas que eu acho engraçado, que é o absurdo, que é o alerta pra gente. Como que a pessoa que está assistindo aquilo, olha aquilo e acredita nisso? Não tem o mínimo de senso crítico, não tem noção do que é absurdo. E o pior... eu me coloco muito no campo da direita, mas o meu trabalho, e eu brigo muito com os clientes que eu trabalho, que eu não abro mão da coerência. Então, poxa, se for um político de direita, que eu admiro, que eu sigo, que eu tenho intenção de votar, se o cara fala um absurdo desse, que 700 milhões de pessoas morreram na pandemia, automaticamente perdeu meu voto.
Poxa, o cara tá mentindo descaradamente, inventando número, uma incoerência total. Que confiança eu vou ter com essa pessoa sentada Cara, lá? mas aí que tá um ponto que você chegou que é crucial. As pessoas sabem que quais foram os maiores escândalos de corrupção no Brasil foi o Mensalão, quem tava no governo, PT. Depois teve o Petrolão, quem tava no governo, PT. Agora o do INSS também, PT, tudo que envolve corrupção, o PT tá envolvido. O PT tem esse discurso aí antigo, enfim. O PT fala que tá dando casa para as pessoas, mas faz 30 anos que eu vejo o Chaves morando num barril. Então, cadê? Essa política pública não chegou pro Chaves lá, mora no barril. Ninguém tem paciência com o Chaves. Então, mas tem gente ainda que vota no PT, cara, que é fã, briga pelo PT. Por que essas pessoas ainda são sequestradas ainda pela ideologia do PT? Cara, porque duas coisas. Política virou futebol no Brasil. Então, futebol, você escolhe o teu time, ele é teu time perdendo. Ele é o melhor time do mundo, por mais que ele perca. Viva na segunda divisão, né? E aí o PT ainda veio com um segundo fator, que é o nós contra eles, que eles conseguiram fragmentar. Por exemplo, historicamente, se você for estudar, a esquerda ela não é defensora de grupos de minoria. A esquerda foi a maior assassina de grupos homossexuais e outros grupos de minoria. No Brasil, eles adotaram essa tática para poder fragmentar e criar grupos e conquistar, e aí isso virou, daí associou com essa questão dos times. Então, assim, a pessoa olha, ela não quer estar errada, ela sabe que você tá certo, ela sabe que o candidato dela tá falando coisa errada, mas ela não quer dar o braço a torcer para você. Aí ela faz esse bico e não pensa. Então, esse é o maior risco da política no Brasil hoje, é ter virado time de futebol. A paixão cega, a pessoa não tá nem aí. Não tô nem aí se roubou, eu sou Lula e pronto, acabou. Cara, é complicado, mas esperamos que a direita venha voltar ao poder, pelo menos vai voltar nessa próxima eleição, porque realmente tá complicada a situação, o Brasil não anda bem agora. Não sei o que o Lula negociou com o Trump aí, que o Trump voltou atrás aí, acho que o Lula abriu as pernas do Brasil, né? Não, isso aí, ele fez a pior coisa que tem. Olha que absurdo. E, infelizmente, eu não sei se um dia o brasileiro vai entender o absurdo que foi. Porque se o Lula roubasse todo o dinheiro que o Brasil tinha hoje, seria menos grave do que a negociação que ele fez para livrar o Alexandre de Moraes. Louco. Ele negociou simplesmente as terras raras do Brasil. O que é as terras raras? Bolsonaro lá atrás ia falando do nióbio, eu esqueci agora o nome do outro metal. São metais raros que só o Brasil tem. As maiores reservas, o Brasil ele tem a segunda maior reserva de nióbio e outros metais, e alguns metais o Brasil tem a maior reserva, fora ouro e outros metais que a gente já tinha ali, que é no norte, na Amazônia. Tanto que no Amapá, que eu fui fazer a campanha, eu descobri isso. No Amapá, ele é uma das maiores terras para agricultura, para qualquer coisa. E é uma dificuldade absurda para você conseguir licença ambiental. Só que as terras lá são muito mais caras do que o Mato Grosso. Por quê? Porque quando você compra uma terra lá e consegue a licença ambiental para plantar, você vai perfurar para fazer o poço artesiano, vai arar a terra para preparar a terra para o plantio. E você descobre que, em vez de sair água, você vai sair petróleo. No arado, você descobre veio de diamante, veio de outros minérios raros. Aí você vai abrir aquilo para explorar. E é isso que eles negociaram. Eles negociaram os minérios raros, que são tecnologia para o Brasil. E não é só uma questão de valor, Danilo. É uma questão de estratégia. O Brasil pode vender e deve vender para fora, porque ele não tem total capacidade para explorar. Só que ele devia exigir que a tecnologia ficasse aqui, que desenvolvesse polos tecnológicos. E o Lula simplesmente deu de graça para salvar o Alexandre de Moraes, não foi por um ponto estratégico para o Brasil. Cara, para salvar um ministro, então eles têm muita ligação. O pessoal fala que não, mas são parceiros, né? Fazer um negócio desse. E o pior... Para a esposa ele faz isso. E o pior que mostra que não tem comprometimento nenhum com o crescimento do país. É aquela história, o Maluf, ele ficou muito conhecido com o slogan, rouba mais faz, né? Que a galera falava que roubou muito, mas pelo menos fez, né? No caso do PT, o que dói é que parece que eles têm raiva do Brasil, porque eles roubam, não fazem, impedem de fazer e ainda entregam tudo para os outros. Só querem ganhar essa guerra contra o Bolsonaro, é simplesmente isso, né? Exato. Uma irresponsabilidade muito grande e o povo brasileiro tem que acordar, tem que ver que está em jogo o nosso futuro, né? Os impostos aí, que o PT criou um imposto a cada 38 dias
o governo? Cara, é muito imposto. A gente Não. paga muita coisa. Na Hoje, verdade, se você... o PT já voltou falando que ia voltar para se vingar, né? É. Que tudo que eles passaram lá na época lá do militarismo lá, que foram judiados, hoje eles estão pagando com a mesma moeda. Você que fica esperto aí, daqui a pouco vão taxar a coisa, sua não? mesada do seu Mamãe! padrasto. Não, e a questão dos impostos, depois você pode até, que eu acho que é interessante até falar com a doutora, porque, poxa, eles mudaram hoje, se você tem uma empresa e você tem um imóvel que é seu, e você mora nesse imóvel, e obviamente você não vai pagar aluguel para você mesmo, né? Agora não, agora você vai pagar, e se você não pagar, você vai ter que pagar o imposto para você mesmo, fazer a movimentação toda bonitinha, declarar isso para pagar menos imposto. Porque se você não fizer isso, o governo vai falar, não, peraí, teu imóvel vale tanto, então na minha cabeça o aluguel desse imóvel é tanto, você me deve tanto por ano. Aí você vai pagar os impostos da empresa, que é a dona do imóvel, por isso, e depois na pessoa física você ainda vai pagar imposto de renda. Ou seja, a propriedade privada no Brasil hoje, ela virou um mito. Ela já não era uma coisa que existia muito. Se você tem que pagar IPTU caro, pagar imposto todo ano sobre isso, agora menos ainda. Eles conseguiram acabar com a propriedade privada e a gente tem essa ilusão de que o imóvel é nosso, né? Então, nem isso você tem mais hoje, né? Você já perde metade do que você ganha. Se antes a gente trabalhava 3 meses para pagar imposto no Brasil, agora, daqui a pouco, se a gente for somar os impostos que o Haddad criou, vai ser uns 6 meses com sorte para pagar os impostos. É muita coisa, né? Mas, pessoal, estamos aqui conversando com o Thiago Branco, ele que é especialista em marketing político, já fez mais de 100 campanhas, cuida aí das redes sociais de muitos políticos, é um cara experiente, domina não somente o marketing, mas também essa questão da geopolítica, Thiago. E você tem uma Folha também, uma página muito famosa, que é a Folha de Curitiba, que cresceu assim de uma forma tremenda, hein? O portal Folha de Curitiba, eu sempre gostei de trabalhar com comunicação e com jornalismo, né? Eu já tive um veículo de comunicação há muitos anos lá atrás, quando eu morava em Cascavel, e aí depois, desde que eu vim para Curitiba, eu já estou há uns 15 anos mais ou menos aqui em Curitiba, eu sempre quis criar um veículo assim, e aí surgiu a oportunidade de adquirir a Folha de Curitiba, e aí a gente reestruturou, colocou editorial, trabalhar muito essa questão da política, trabalha muito cultura lá dentro da Folha também, né? Hoje a gente tem o alcance da Folha aqui no Paraná, ela está em 500 mil acessos no site por mês. A gente está com uma meta até abril, dobrar isso e levar para 3 milhões de pessoas que acessam o site por mês, né? É muita gente acessando lá, hein? É bastante. Que legal. E também tem um podcast, que inclusive vocês entrevistaram o Diogo Portugal recentemente. Foi bem legal essa entrevista. Teve lá esses dias. Inclusive, quero você lá, viu? Pode deixar. E o podcast, ele faz parte de um projeto que é para transformar, movimentar as redes sociais e o YouTube e fazer o Folha TV, né? Que é o podcast, a gente tem o podcast política, um podcast variedade, cultura e trabalhar o jornalismo, que a gente quer trabalhar bastante também. Ter um jornalismo local que fale sobre as notícias locais e também nacionais com opinião. Que a ideia é isso. Acho que hoje o que vale mais dentro do jornalismo, e é uma das coisas que faz os políticos de direita crescerem muito, as pessoas já veem a notícia, só que elas querem uma análise, elas querem entender exatamente o que está acontecendo. Por que isso lendo foi. Lá a notícia que fala mal, fala bem ou fala mal. E uma das coisas que sempre me encantou no bastidor político foi justamente isso. Ouvir a notícia no jornal e aí a gente dá risada, porque você vê aquela notícia e fala, pô, mas não é isso que está acontecendo, não é bem assim, não foi, no bastidor foi totalmente diferente, né? Sim. E essa é a visão, é trazer esse bastidor para as pessoas, né? E o legal é que a política tá vendendo muito bem, né? Tem um exemplo, o programa Pânico. Quem conhece o programa Pânico sabe que antes era voltado ao humor, né? Marcou uma geração com um dos maiores programas humorísticos do Brasil. E hoje eles vendem política. Hoje você liga lá na rádio, lá é só política e tem uma audiência boa, então as pessoas querem saber o que está acontecendo, né? E claro, com opinião. No Pânico lá eles são mais da direita, né? Mas enfim, eu acho que esse é o caminho mesmo. É que isso prova que, assim, hoje a palavra-chave para tudo, seja para política, seja para negócio, é segmentação.
que quem quer agradar todo mundo não consegue agradar ninguém. Você não sabe para quem você está falando, o que você está oferecendo, você não se torna especialista. E aí a comunicação, ela já vinha caminhando essa necessidade de ter esse comentário, essa opinião, e aí a segmentação, que é a segmentação da direita, da esquerda, assim como tem o Pânico na direita, você tem alguns outros programas que fazem isso para a esquerda também, e aí o cara que se identifica, ele vai lá porque ele quer ouvir aquela notícia baseada no viés dele, ele quer aquela opinião que enquadre no viés dele, até para discutir no grupo do WhatsApp, agora no final do ano, que é uma maravilha, né? O cara vai lá, ele vai se informar, ele vai entender o que estão querendo dizer para trazer isso para a família, no grupo do WhatsApp, em tudo, né? Vira uma necessidade, né? Assim como a gente comentou agora sobre essa notícia da Magnitsky ter se retirado do Alexandre de Moraes, a esquerda ela vai vender isso como uma vitória, como fortalecimento, como um triunfo da democracia e soberania nacional. A direita, por outro lado, vai atrás os veículos um pouco mais centro e neutro vão atrás de entender quais são os motivadores reais. E a direita vai atrás dos motivadores reais e vai fazer a defesa justificativa, né? Mostrar que isso não foi algo que enfraqueceu o Bolsonaro ou o Brasil e que tem outros meios de continuar trabalhando. Por isso que ele é tão importante, né? Não é só o comentário. Beleza, aconteceu isso, aconteceu por quê? Por causa disso, e agora? Para onde que isso vai levar a gente, né? Qual que é um direcionamento. Vamos dizer assim, quais são as narrativas que serão criadas em cima desse fato. Exatamente. Isso que é legal da política, né? Então estamos aí conversando com o Thiago Branco, especialista em marketing político, que eu gostei, hein? Eu vou contratar para nossa campanha, hein? E Danilo tem a grande Gentili, possibilidade de presidente. ganhar com um bom marqueteiro desse. Você vai ser do seu vice? Sim, com certeza. Vamos colocar o Caneta estão... Azul como ministro da Cultura, né? Sim. O Caneta Azul faltou hoje. Inclusive, o Caneta Azul, olha só, gente. O Caneta Azul tá gravando no de noite hoje. O Danilo Gentili convidou o nosso locutor aqui, 2 também, é o Kiko e o Caneta Azul, que participa com a gente. Convidou para participar do de noite lá o Manuel Gomes original. Não pôde ir na gravação lá do The Noise, que é um quadro que o Danilo tá copiando o The Voice Brasil, faz tipo uma paródia lá, e chamou o nosso Caneta Azul cover aqui, tá lá gravando lá, que sucesso, hein? Lembra da gente depois de ficar famoso, né? Ele se adiantou, né? Que era para ele vir primeiro, no de tarde ele já foi direto pro de noite. Foi direto, nosso elenco já tá curto, Danilo Gentili. Olha só, a gente copia o de noite, com elenco curto, a banda é de um homem só, o cara até faltou hoje. Estamos sem banda. Aí o Danilo Gentili ainda leva um dos nossos lá. Daqui a pouco ele vai roubar você pra lá também. É bom, né? Se ele quiser tirar umas férias, já deixa você ele conduzir. Se ele quiser ser candidato, ele tem que se afastar da TV, né? 6 meses antes. Exato. Coloca eu lá pra apresentar, velho. Não são tão ruins assim, né? Não, e tem que ter essa vantagem. Quando for fazer evento, aí pronto, coloca ele, às vezes reveza, coloca você, é só dar mas tchauzinho. ele sempre fala, segunda-feira passada eu estive com ele no bar dele, e aí ele faz um show lá de comédia, no comedy dele, ele chamou lá na frente lá, e falou assim, tá aqui o meu sósia, tá, fala que se parece comigo, mas o dia que eu for presidente, alguém quiser me matar, mata ele. Vou colocar ele no meu lugar pra ir nas campanhas aí. O perigoso é se ele pega teus documentos e começa a mandar os processos pra você, né? Agora eu tô com um advogado, agora o negócio vai ficar bom pro meu lado, tô com uma boa advogada, agora vai me defender, daqui a pouco ela vai estar chegando aqui. Mas, Thiago, foi um prazer conhecê-lo, conhecer um pouco mais do seu trabalho, parabéns. E vamos conversando aí depois, quando a política começar mesmo a pegar fogo, queremos você aqui novamente para tecer esses comentários aí muito assertivos, gostei muito, parabéns e tamo junto aí, em breve estaremos aí lá no Folha Curitiba, aí o Kiko, exato, né? Vamos lá exato. trocar uma ideia com você. Não, eu que te agradeço o espaço aqui, a oportunidade, quero ver ainda você organizando os debates. Estamos com surgiu uma ideia aqui, ó. Daqui uns dias vocês vão ver aí uma parceria Léo Molina e Thiago Branco aí que vai parar Curitiba e o Brasil. São projetos para 2026. E coloca o Kiko também no meio lá para Lógico, colocamos o Kiko. O Kiko vai ser o segurança perfeito. Aí você vai com a bola quadrada uma aqui. Bolada quadrada. Se der briga aí no debate, o Kiko joga a bola quadrada. Mas obrigado, Thiago. Obrigado aí pela aula de conhecimento político e tamo junto aí. Fica com as suas considerações finais. Show. Então convidar quem tiver interesse em saber mais sobre o trabalho de tráfego pago político, marketing digital no geral também, conhecer o Folha de Curitiba. O meu Instagram ele é Thiago com TH, Thiago Branco, tudo junto. E é isso aí.
agradecer mais uma vez o espaço aí, me sentindo muito honrado aí, você e toda a tua audiência. Muito bem, o prazer foi nosso. Quero agradecer o pessoal de casa, o Kiko, e tamo junto, pessoal. Até o próximo De Tarde.